Bom dia, paz, Senhor, manhã abençoada para vocês nessa manhã de segunda-feira, dia 27/10. Deixa o seu like, curta o vídeo aqui, compartilhe, comente. Clube de membros do canal, através do botãozinho assinar, os irmãos terão acesso a todo o conteúdo exclusivo de vídeos e lives. Quem quiser abençoar esse ministério através das informações que aparecem nessa caixinha branca. Pessoal, vamos para a nossa conversa, vamos para a nossa mensagem. Nosso texto base vai estar em Atos, capítulo 16, versículo 6, diz assim: passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia, e chegando a Mísia, intentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhes permitiu. Tendo passado por Mísia, desceram a Troade, e Paulo teve de noite uma visão. Um varão macedônio estava de pé e rogando-lhe, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Meus irmãos, nem toda porta fechada, nem toda obstrução é o diabo, né? Nem tudo que é impedimento é o diabo. Há portas que o Senhor mesmo fecha, né? Isso às vezes é um livramento de algo que poderia acontecer, né? E Paulo estava fazendo aquilo que era certo, ele estava pregando, estava obedecendo, estava servindo. Mas a palavra fala que o Senhor, o Espírito Santo, o impediu. Aqui está um grande mistério, né? Ele não foi impedido por Satanás, ele foi impedido por Deus, não pelo inimigo. Eu acho que esse é o ponto da nossa conversa nessa manhã de segunda-feira, né? Mais uma semana se iniciando, mais uma semana na presença de Deus. Eu queria falar um pouco com vocês sobre os impedimentos divinos, né? Sobre os nãos de Deus que parecem até ser retrocesso, né? Às vezes financeiramente, emocionalmente, todas as áreas, tá, irmãos? Não estou aqui uma área específica, em todas as áreas da nossa vida. Mas são parte de um redirecionamento. O não de Deus é Deus nos redirecionando. É Deus nos levando a uma outra rota. É Deus nos levando a um outro caminho, sabe? Nem toda porta aberta, ela vem de Deus. E nem toda porta fechada vem do diabo. Isso é uma afirmação que a gente pode fazer aqui tranquilamente. Paulo tentou ir para a Ásia. Parecia ser um bom caminho, parecia ser o lugar correto onde ele deveria fazer a obra missionária. Era uma região estratégica, culturalmente rica, né, ali cheia de possibilidades. Era o centro do mundo, né, antigo também, o centro comercial do mundo antigo, né? Mas o Senhor falou o quê? Não, você não vai. Não é esse o lugar que eu tenho para você. Não é esse o lugar que eu quero que você vá anunciar a minha palavra. Então acho que aqui fica a nossa primeira revelação, né? O não de Deus não necessariamente é uma negação. Às vezes é uma proteção, né? Às vezes eu não quero que você saia do projeto, eu não quero que você saia do rumo. E às vezes a gente não entende por que Deus travou. Um relacionamento que não deu certo, um projeto que não andou, um convite que não vingou, um emprego que você pensava que ia ser uma coisa e não houve uma promoção, houve uma estagnação. Mas é o Senhor dizendo: olha, se eu deixar, eu te perco no caminho, você sai do projeto, você sai do plano. Deus sabe onde que a gente fica preso, onde a gente fica encalhado, né? Onde a gente não avança. Deus sabe aquilo que parece avanço, mas rouba a nossa comunhão, rouba a nossa fé, rouba a nossa vida com Deus, sabe? O Espírito Santo ali, na situação de Paulo, não impediu o propósito. Ele apenas mudou a rota. Ele não disse: Paulo, não vai pregar mais, você não vai pregar. Não, era esse o propósito de Deus na vida de Paulo. E continuou sendo. O que ele disse foi: não aqui, não nesse lugar, não agora. Não agora. Não é esse o lugar que eu tenho para você. Então há uma diferença entre impedimento de propósito e mudança de rumo. O propósito era o mesmo, mas o rumo era outro. O caminho era outro. O final era o mesmo final, mas não por aquele caminho. Sabe? Então assim, o Espírito Santo nunca cancela uma missão em Deus. Nunca, nunca. Deus falou, não há contradição na Trindade. Sabe? O que o Espírito Santo faz é nos redirecionar quando a gente está saindo do caminho. Tá, para onde o propósito realmente vai fluir, onde as coisas vão acontecer, onde Deus tem um plano, onde Deus vai dar a estrutura e os meios corretos para acontecer, sabe? E às vezes nós não entendemos porque Deus está fechando uma porta. Mas é o Senhor nos levando para Troade, né? Troade foi o lugar onde Paulo teve a visão. E às vezes é assim, é no silêncio, no caminho bloqueado, onde Deus vai falar mais alto, onde Deus vai operar, onde Deus vai nos mostrar. O Senhor não explica, o Senhor revela. A palavra diz: Paulo teve uma visão de noite. Então, meu irmão, minha irmã, quando Deus te impede de ir por um caminho,
Ele não vai ficar te devendo satisfações, ele vai te dar revelações, ele vai dizer, olha, não é isso. Eu não vou dizer por quê. Faça outra coisa. É um outro caminho, é uma outra direção. O Senhor trabalha em níveis de entendimento que a mente humana não alcança. Sabe? Então, se ele for ficar explicando, ele não tem como explicar. Porque às vezes a gente vai ouvir Deus falando, eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Faz o que eu tô te mandando. Não tem como te explicar o que vai acontecer. Você não vai entender. Mar abrindo, pão caindo do céu, água saindo da rocha. Você não vai entender. Água amarga ficando doce, você não vai entender. Então, coisa que a gente vai entender lá na frente. Paulo só foi entender depois. Ele queria pregar para as multidões da Ásia, mas Deus queria que ele pregasse para um homem na Macedônia. Um homem, um pedido, uma visão. Mas dali que nasceu. O evangelho da Europa, que foi anunciado na Europa, nasceu ali, daquela pregação na Macedônia. Daquela visão de Paulo. Desse texto. Então assim, aquilo ali mudou a história de um continente que mudou a história da fé. Porque foi na Europa que começou os grandes avivamentos. Então Deus, às vezes, ele fecha uma multidão de possibilidades humanas para nos dar uma única possibilidade, que é a possibilidade dele. Que vai mudar toda a história. E isso é maravilhoso, irmãos. Isso é dependência, isso é milagre, isso é sobrenatural. Paulo, que não pôde fazer em um lugar, Deus multiplicou em vários outros, né? Vários outros lugares. O Espírito impediu ele de ir à Ásia, mas depois, quando o tempo chegou do Senhor, né? Deus abriu o caminho no momento certo do Senhor, ele voltou à Ásia. O Espírito Santo redirecionou, né, o Evangelho para a Ásia. E ali teve as 7 igrejas, né, do Apocalipse, né? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, tudo igreja da Ásia Menor. Então o Espírito Santo não deixou de fazer a obra. Só não era Paulo naquele momento. Não era com Paulo e não era naquele momento. Não era um não, era um ainda não. Isso a gente não entende quando ele fala assim, ó, não é que seja não, é ainda não. Eu ainda não vou fazer, eu ainda não tenho isso pra você. Eu ainda não quero que você siga por esse caminho. Quando chegou o tempo, aquele território foi desbloqueado. Se tornou uma terra fértil, sabe? Então o Senhor às vezes bloqueia hoje, mas algo que ele vai te entregar amanhã. Só que no tempo dele. É com a maturidade que você ainda não tem. Mas que vai chegar a hora, ele vai te dar, você vai viver aquela experiência que você tanto quer. Então o não de Deus, às vezes é o início do sim também. Porque Paulo desce a Troade sem entender nada. Ele queria ir para um lado, Deus manda para o outro. Lá Deus dá a visão para ele, dá a direção, dá a provisão, né? Tudo que faltava no caminho que ele vinha, estava tendo no caminho que o Senhor estava preparando para ele. Então Deus não só mudou o caminho, mas mudou o nível, deu a ele condições. É aí que mora a grande questão. A gente quer... Você está vendo que está escassez, está dificuldade, a coisa está secando, o negócio está complicado. A escassez, ela é normalmente um dos grandes indícios de que, opa, é melhor eu mudar. O ribeiro de Querite secou. Lembra de Elias? É a mesma coisa. Escassez normalmente é um indício de, ó, Deus está te forçando a mudar. Você não está em pecado, não tem dificuldade, não tem nada. Deus está te forçando a sair de uma situação muito cômoda. É isso. É dessa forma. Quando o Senhor impede de seguir, é que Ele está movendo a sua geografia, meu irmão, minha irmã. Está mudando a influência espiritual. Quando Deus fecha uma porta, não é para te humilhar, não é para poder te estagnar, é para te reposicionar no lugar da tua obediência, onde as coisas vão fluir, vai ser mais eficaz ali o seu esforço, a sua busca. Então Paulo entendeu, meus irmãos. Demorou para entender, mas entendeu. Como nós precisamos entender. Paulo entendeu que Deus não fecha, que Deus ele não vai fechar as portas para te punir. Ele vai fechar para poder te redirecionar, para te proteger, para te livrar, para te levar para o plano correto. É o que ele está fazendo. Então hoje pode parecer um bloqueio, mas o Senhor vai te mostrar, Ele vai te dar a visão, como deu para Paulo. Ele vai te dar a direção. Então a decepção de hoje, ela na verdade pode ser um desvio para um propósito muito maior, para algo muito melhor que Deus tem para você amanhã. Se algo está travado aí, não se desespere, tá? Deus está apenas trocando a tua Ásia pela Macedônia. É isso que é o que Ele faz. Ele sabe onde você precisa estar.
e que horas você precisa estar. Ele sabe onde a sua unção será necessária. Porque tem lugar que a nossa unção é desprezada. Mas Deus sabe o lugar onde a unção é necessária. Onde o teu propósito vai gerar frutos, sabe? Então, mesmo Deus que impediu, é Deus que vai te mostrar. Quando Ele te mostrar, você vai agradecer pelas portas que se abriram e também vai agradecer pelas portas que não se abriram no passado. Porque toda porta que Deus fecha é uma direção disfarçada de frustração. É um redirecionamento. Estou com dificuldade nessa palavra. É um redirecionamento disfarçado de frustração. Mas no final, é para o seu bem. Tá bom? Então, posso dessa palavra. Deus te abençoe nesse dia, nessa semana. Pai, Senhor.